Olá, Ana Festivo, Sandra Vivas, Lucélia, Foger, Foger, eu não entendi não. Marluce, Jusilene, Rodrigo Cunha, legal. Muito bom dia a todos vocês. Hoje eu tenho um papo com uma pessoa sensacional que já está aqui na área. Ele é muito pontual, esse meu amigo. Eu já estou chamando ele aqui. Eu estou chamando para conversar com a gente uma fera, que é o pastor Cote, tão conhecido de todos vocês, no Brasil inteiro, há influências da Jocum e desse homem de Deus. Olha ele aí. Só o sorriso dele já melhorou minha vida. Bom dia! Tudo Bom bem, dia, pastor meu amigo. Josué? Como é que você está? Tá tendo uma falhazinha. Será que é a minha internet ou é a sua? Cote, será que a tua internet está com problema ou é a minha? Então, eu acho que a minha aqui tá boa. Eu tô vendo que aí no seu, talvez seja a sua, porque estava dando uma falhinha aí na hora de eu ver a sua imagem. Oi? E agora? Parou? Tá bom, para mim tá bom, para mim tá perfeito. Eu desativei os comentários, que eu acho que melhora. Melhora, isso. É, então tá. E aí, meu irmão, tudo bem? Graças a Deus, rapaz. O Senhor é Pela fiel, roupa tá né? frio aí, né? Tá, tá. E agora nós estamos assim no pico do inverno aqui em Curitiba, né? Essa madrugada aqui, sei lá, deve ter chegado aí nos 7 graus mais ou menos. É, pra gente aqui do Rio de Janeiro, 7 graus, amigo. Pinguim tá andando de cachecol, né? Joelho não curva, o joelho fica assim, ó, reto, não curva. Mas, mas realmente é o Brasil. Você sabe que eu tava conversando com uma pessoa e ela falava do Rui Barbosa. Você sabia que o Brasil é continental, muito se deve à articulação política do Rui Barbosa? É verdade. Já ouvi falar sobre isso. É, ele foi negociando. Por exemplo, o Acre pertencia, né, ali é o quê? Venezuela ali? Venezuela, eu acho. Então, É a Bolívia, né? Bolívia, né? Bolívia, Bolívia, é. ele, é, É. ele foi lá, negociou por tantos caminhões de borracha e Os tantos. bolivianos têm até um ressentimento com o Brasil até hoje por causa disso, né? É verdade. Porque assim foi um preço ínfimo, né? Que ele pegou todo aquele território, né? E ele foi fazendo isso com a Venezuela, com a Colômbia, com a Bolívia, papapá, e nego ia negociando, pum, 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 olha o tamanho que ficou essa nação. E na Amazônia também. Eles foram com o exército fazendo uma linha de fronteira e falaram: olha, a partir daqui é nosso. E foi negociado na época, e aí a gente tinha estrutura para manter algum nível de controle. Então o cara realmente era uma fera, pensava na nação, né? Tiveram algumas pessoas na nossa história que realmente eles foram um divisor de águas, né? Foram pessoas de grande relevância, né? Nós estamos precisando Então, de dar visibilidade aí para essas pessoas, porque elas estão aí, viu, pastor Josué? Elas estão aí, rapaz, né? Mas tem que assumir o seu protagonismo, né? É até interessante essa pauta nossa hoje aí, né? Que é a questão do profetismo, né? E eu acho que a gente até já poderia começar aí falando alguma coisa, sim, mas só assim, fazendo uma construçãozinha aqui, voltando, porque quando a gente fala sobre o ministério profético, esse protagonismo profético que eu acho que é tão oportuno para esse momento, né? Mas antes disso, eu acho que vale a pena a gente voltar lá no princípio do princípio de tudo, né? Porque
Afinal de contas, assim, quando principalmente a gente vai para as Escrituras e começa a pensar sobre o princípio criativo de todas as coisas, tem a ver com isso, né? Com o ministério profético, sermos porta-vozes, né? Daquilo que Deus está falando, né? Mas inclusive, assim, quando a gente pensa até na própria origem do universo, né, que é o paradigma inicial ali da Bíblia, né, das Escrituras, nós jamais vamos entender a origem do universo meramente pelo mundo físico ou pelas leis do mundo físico. Aliás, esse tem sido o paradigma errado. São Sim, cientistas tentando explicar o mundo físico pelo mundo físico e não pelo mundo espiritual, porque o mundo espiritual ele é pré-existente, não é? Qual que é a origem, na verdade, do mundo físico? Inclusive, a Bíblia começa assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Veja bem que antes da terra vem o céu, não é? Então, o mundo físico ele não surgiu do mundo físico, mas a sua origem espiritual, né? Inclusive, é interessante porque até hoje não existe nenhuma explicação científica conclusiva, né? Existem teorias, mas nenhuma explicação científica conclusiva acerca da origem do universo, né? Sabe-se que o universo está em expansão, né? Alguns cientistas começaram a observar isso, né? Mas quando você pensa assim, em algo que está expandindo, né? Um universo em expansão, então você presume que essa expansão foi o resultado de uma explosão, o que ele chama aí um Big Bang, né? Que tenha causado tudo isso. Mas tudo que tem sido feito é tentar entender essa explosão inicial, vamos dizer o que eles supostamente chamam a criação do universo, né? Essa explosão inicial, ou tentar simular isso, né? Eu não sei se você já viu aqui o acelerador de partículas, né? aham, Todas essas iniciativas científicas, mas de certa forma isso não leva assim a muita coisa, né? Porque mesmo você conseguindo reproduzir essa uma experiência assim da origem que eles chamam dessa explosão ou da origem do universo, mesmo entendendo essa explosão inicial, né, de onde que veio essa massa com tamanha energia que explodiu e continua se expandindo, né? De onde veio isso, perfeito. né? Você cai na mesma pergunta, né? Sobre a origem do universo. Então, o mundo espiritual, o mundo invisível, ele é preexistente em relação ao mundo físico. E aí que entra o ministério profético, né? Porque a Bíblia fala que Deus, pela sua palavra, não é? Ele chama à existência as coisas que ainda não existem, né? Então, o ministério profético ele carrega em si o elemento mais poderoso, quando a gente fala assim num princípio criativo, a essência do princípio criativo tem a ver com o ministério profético, tem a ver com a palavra de Deus, né? No sentido de chamar à existência as coisas que não existem. Inclusive, é por isso que Jesus disse que nós vamos prestar conta de toda palavra frívola, irresponsável, porque toda palavra tem consequências, não Sim, é? Veja bem, a essência da natureza de Deus é relacional. A natureza divina não é uma natureza singular, é uma natureza plural, singular. Sempre o pronome usado para Deus, ele aparece no plural, é o Elohim, né, que é deuses, que no Novo Testamento a gente define isso como sendo a Trindade, né? Então, quando você pensa num Deus que tem uma natureza relacional, comunicação, rapaz, é chave, né? A verdade. comunicação é chave. Então, a palavra de Deus é o que dá materialidade à realidade espiritual, né? A declaração da palavra de Deus é esse elo entre o mundo espiritual e o mundo físico. Inclusive, Paulo ele explica que a profecia ela é dada como? Segundo a fé. Né? Aliás, aqui é um ponto muito importante, né? Só para a gente colocar algumas bases, né? Mas o poder da fé.
O que é a fé? É interessante que, apesar da fé ser considerada assim, um rudimento, né? Um rudimento do evangelho, mas é um princípio pouco compreendido, né? É muito interessante. A fé, eu diria assim, é a certeza advinda da experiência pessoal com o falar de Deus. De onde vem a fé? Vem da palavra de Deus, vem do falar. É você ter uma experiência pessoal com o falar de Deus e isso produz uma certeza, vamos dizer assim, que só quem passou pela experiência tem, né? Então, fé não tem nada a ver com pensamento positivo. Não é? Lógico, não quero tirar o mérito de você pensar positivamente. Tá? Claro. Pensar positivamente é importante? É importante. Não é? Você ter bom humor, pensar positivo, mas não confunda isso com fé. Tá? Fé não tem absolutamente nada a ver com você, com pensamento positivo ou com, vamos dizer assim, a mera iniciativa de você declarar algo, né? Então, por isso que assim a vida cristã é relacional, né? Não é Jesus não é uma religião fria, Sim. morta, não quando Jesus fala assim, venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. Qual que é o propósito da oração e da meditação, ou seja, desse relacionamento com Deus? É exatamente a gente criar uma possibilidade de Deus falar. Não é? Por que a gente vai buscar Deus quando o Davi fala nós somos essa geração que busca diligentemente a face de Deus? Qual que é o propósito disso? É você criar uma possibilidade, uma oportunidade de Deus falar. E quando Deus fala e nós concordamos, aí sim, aí você tem a fé se concretizando, nós somos colocados numa posição, até vamos dizer assim, né? Desculpe aí até assim, a pretensão, mas nós nos tornamos co-criadores com Deus, né? Parceiros do que ele está fazendo, né? Então, aí nasce o ministério profético, que vai moldar uma nova realidade, né? Então, é essa dinâmica, né? A oração, o seu relacionamento de busca com Deus, até que a voz dele vem. E Eu, quando você converge aí a voz de Deus com concordância, você fé é o quê? É você concordar com a voz de Deus, com aquilo que ele está falando. Não é? E quando você concorda, você declara, é o que o salmista fala lá, cri, por isso falei. Não é? Então, quando nós declaramos a voz de Deus, uma palavra com a qual nós concordamos, nós nos tornamos criativos, começamos a chamar a existência as coisas que não existem, né? E eu diria assim, essa é o fundamento, né? A base aí desse profetismo, né? Do ministério profético. Que é uma na coisa muito verdade, ampla, né? A gente pode ir para muitos segmentos muitas aí. vertentes. Quando a É, gente é, fala de Israel, a gente tem que pensar no pai de uma nação. E sim, então a gente está falando de Abraão. Quando a gente vai para Gênesis 20, versículo 7, diz assim: agora devolva a mulher ao marido dela. Ele é profeta e orará em seu favor, para que você não morra. Mas se não a devolver, esteja certo de que você e todos os seus morrerão. Então, nesse momento, já tem alguém definindo o profetismo na vida de Abraão. sim. Já tem alguém vendo um caráter profético nesse homem e não tem nenhum lugar com quadro, profetas designados, não tem nenhuma mídia divulgando isso. A convivência com Abraão, a interação com ele, revelou um caráter profético. Isso é muito significativo, porque a partir de Abraão se forma uma nação toda ela marcada pela ação profética. Homens recebendo revelação de Deus, homens dando direcionamento, homens trazendo não só rumo de vida, mas trazendo conforto, trazendo exortação,
trazendo edificação, conforme a descrição de 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 3, a definição lá do que é profecia. Isso veio com Abraão, passou pelos juízes, passou pelos reis, o profetismo acontecia, gente dentro do palácio, depois gente profetizando quando o povo foi levado como exilados para nações como a Síria, como a Babilônia. Em todo o tempo tinha gente comunicando as verdades. Isso é uma espinha dorsal na Bíblia inteira, não é? Muito bem colocado. É uma espinha dorsal nas Escrituras. Pois é. Só que nós somos Atos 29, né? A história da igreja não parou. Ou seja, Atos 28 contou uma história e nós estamos fazendo o capítulo 29 agora. Então, veio o profetismo no Velho Testamento, tem um tempo de paralisação, é um tempo de caos, são 400 anos paralisados. Surge João Batista, resgata o ministério profético. Na verdade, esses 400 anos é mais um silêncio bíblico, né? A gente tem um silêncio bíblico. Mas eu penso que em todas as gerações tiveram os profetas, né? Em todas elas. Lógico que em muitas gerações eles eram pouco notados, pouco ouvidos, não é? Mas é interessante que sempre teve um remanescente em todas as gerações, sem exceção, né? Teve um remanescente que trazia esse referencial, né? O referencial de Deus. Ou seja, a Bíblia não fala desse momento interbíblico aí, entre o Velho e o Novo Testamento, mas provavelmente o caráter profético estava funcionando como sempre atuou. Sim. Aí, onde eu vou chegar com a minha pergunta? Durante esse tempo, nós tínhamos profetas bons, homens de Deus, profetas bons, homens de Deus, que às vezes cometiam erros, se arrependiam, como Jeremias, que tentou jogar toalha, como Elias, que tentou jogar toalha, como Jonas, que tentou escolher para onde que ia, etc. E nós tínhamos os falsos profetas. Uma coisa é o profeta humano, Sim, que tem falhas. Outra coisa é o falso profeta, que fazia um discurso que não tinha conexão nenhuma com o céu. Fazia um discurso para a galera. E isso gerou muitos problemas, porque o povo queria muitas vezes ouvir o falso profeta, e não o profeta de Deus, que tinha defeitos, mas que era profeta de Deus. Faz para a gente uma análise, dentro da sua reflexão, o quanto isso influenciou o povo de Israel e o quanto isso está acontecendo na igreja hoje. Como é que você vê esse paralelo? Então, acho que você assim colocou muito bem, né? Porque quando a gente analisa essas histórias aí na Bíblia, né? A gente toda profecia precisa de ser julgada, não é? E realmente esse é o parâmetro mesmo, né? A gente vê homens que acertaram, homens que erraram, a gente vê os verdadeiros profetas, os falsos profetas. Inclusive, principalmente naquela época que antecedeu o desterro da nação para a Babilônia, não é? É impressionante a quantidade de falsos profetas que fizeram o povo errar, né? Como até Ezequiel, Jeremias falavam, estavam curando aleivosamente, superficialmente, a ferida do meu povo. É interessante assim que também muitos profetas, às vezes eles começam bem, mas eles terminam mal, né? Um exemplo disso, inclusive, é Balaão. A história de Balaão é uma história incrível, porque quando você vê assim no início da carreira de Balaão, né? Apesar dele estar num mundo ali bem paganizado, mas ele era tido como um profeta de Deus. Deus falava com ele. Mas é impressionante como esse cara se vendeu. Então, de profeta, ele se tornou literalmente um feiticeiro. Não é? Na verdade, o que é um feiticeiro? É um profeta desviado da sua vocação, do seu chamado.
não é? Então ele se vendeu ali para Balaque, né? E infelizmente a gente vê muito isso acontecendo, né? Pessoas que acabam, vamos dizer, dizendo assim, negociando, né, o ministério profético com favores de várias espécies, né? E a gente vê assim como Deus tentou tratar com Balaão, mas no final realmente ele tomou um caminho extremamente ruim, não é? E então, assim, quando a gente olha tudo isso nos dias de hoje, né, eu penso o seguinte, assim, no momento que a gente vive aqui no Brasil, né, tem alguns fatores assim muito importantes. Eu acho que tem fatores positivos e fatores negativos. O primeiro fator que eu diria assim que é muito positivo no Brasil é que hoje nós temos um esteio cultural e religioso judaico-cristão que tem substituído o esteio, todo o esteio que antes havia, que eu diria assim, um esteio católico animista, com todo respeito aos católicos, aos animistas, tá? Mas quando a gente pensa assim, na construção cultural do Brasil, quer dizer, religiosamente falando, nós tivemos muita influência, não é? Por exemplo, da pagelança indígena, da quimbanderia negra, do kardecismo francês, do catolicismo ibérico, né? Ou seja, aquele catolicismo islamizado, né? Que por 700 anos ali na Península Ibérica, o catolicismo e o islamismo quase que se confundiram, não é? Inclusive, algumas religiões que surgiram no Brasil, você vai ver que é um sincretismo, é uma mistura de tudo isso aí, não é? Quando você pensa numa religião tão histórica como é o cristianismo, né, mais na figura institucional do catolicismo, por exemplo, você pega o catolicismo no Brasil e o catolicismo no México, eles são bem diferentes. O catolicismo no México ele já vai ter uma influência muito mais asteca. Aqui nós já vamos ter uma influência muito mais tupi-guarani, não é? E também assim de outros vieses religiosos, né? Principalmente as religiões que vieram da África. Então, a gente vê essa substituição que tem acontecido nas últimas décadas aqui no Brasil, que a gente tinha todo um esteio católico animista que tem sido substituído por uma cultura religiosa judaico-cristã, né? É interessante, assim, né, pegando até essa linha histórica que você colocou, a história, ela tem uma linha redentiva, quando fala linha redentiva, messiânica, né, Abraão, Isaac, Jacó, Davi, quer dizer, uma linha messiânica, que culminou primeiramente na nação de Israel e posteriormente no cristianismo, não é? Assim, vamos dizer, Deus estabeleceu um padrão cultural de nação, né? Veja bem, são referenciais, né? Deus estabeleceu um padrão cultural de nação e também de religião, não só um padrão cultural de nação através de Israel, mas um padrão cultural de religião, o cristianismo. Quando a gente estuda a história ali na Europa, existia realmente foi o cristianismo, não é? Então, são esses referenciais civilizatórios para a humanidade. Então, o que a gente observa aqui no Brasil hoje é esse esteio. Nós temos um esteio judaico-cristão que tem crescido, tem se estabelecido, né? Nós também temos aí uma sociedade discipulada hoje, que está cada vez mais discipulada, ou seja, ensinada a guardar os mandamentos de Deus, não é? E eu diria isso pelo crescimento do cristianismo, tanto evangélicos quanto católicos. Eu não sei se você já percebeu, pastor Josué, mas como o mundo evangélico está se convergindo, assim como o mundo católico também. Eu vejo padres, rapaz, que os caras são incendiados por Deus. Os caras pregam melhor que os pastores, né? Entende? Então, a Igreja Católica tem redescoberto a Bíblia, porque eles perderam a Bíblia, mas eles estão redescobrindo a Bíblia. E muitos estão se posicionando. Lógico, está tendo muito conflito lá dentro, né? Agora mesmo
tem uma guerra contra o esquerdismo, né? Principalmente dentro da CNBB, né? Mas a gente vê que a nação, o cristianismo aqui no Brasil tem ganhado um protagonismo. Então, mais cedo ou mais tarde, vamos dizer, essa sociedade que está sendo ensinada a guardar os mandamentos de Deus, ela começa a assumir o protagonismo no governo, né? O cristianismo, ele constrói um esteio social que sustenta o conservadorismo, não é? O que eu também chamo aí de um capitalismo generoso, né? A vida começa a melhorar também economicamente para todo mundo, mas hoje existe um despertamento do conservadorismo. Que expressam a ordem moral estabelecida por Deus, né? Então nós estamos gerando aí uma sociedade forte, educada, esclarecida, né? Um outro ponto também que eu acho que é bem importante no que está acontecendo no Brasil é essa democratização dos meios de comunicação, né? Então, em um país com dimensões territoriais e populacionais como o Brasil, então isso tem sido assim imprescindível, né? Então, esse despertamento do conservadorismo, porque principalmente a esquerda exauriu-se, né, esfacelou aqui no Brasil, e sobrou hoje aí um progressismo que, no fundo, se resume à delinquência, né? Infelizmente, no fundo, a hora que você vai ver, é delinquência mesmo. E essa delinquência, infelizmente, sempre vai continuar sendo muito apelativa, né? É o prazer transitório do pecado. Então, a gente tem hoje uma plataforma, assim, que eu diria, onde, na verdade, assim, o ministério profético ele está começando a assumir uma relevância, né? Quando eu olho assim para a igreja brasileira, eu vejo uma igreja que está saindo da adolescência para a fase adulta, né? É uma igreja nova e que é bem diferente da igreja europeia, por exemplo, que já é uma igreja já bem mais antiga, um útero cansado, né? Difícil para gerar, né? Quem conhece o cristianismo na Europa sabe que ali as coisas têm sido bem difíceis, né? Mas aqui no Brasil a gente vive um momento assim onde a igreja se tornou pujante. Lógico, ela cresceu muito e cresceu rápido. Isso traz muitos desafios, muitos problemas, mas e esse é o momento de nós assumirmos o nosso protagonismo profético. E a gente tem a plataforma para isso hoje, né? Como nós falamos, a comunicação hoje ela está bem democratizada, né? E já estão começando a aparecer. Eu conheço, né? Até você mesmo é uma dessas pessoas, né? Que tem exercido uma influência muito divina, muito profética na vida de pessoas que ocupam posições de governo aqui no Brasil, não é? Então, e é importante entender que esse protagonismo profético, quando a igreja não ocupa esse espaço, veja bem, alguém vai ocupar, porque não tem vácuo, né? Então, a gente olha alguns governos aí para trás, quem que eram os profetas desses governos? Não só a nível de governo federal, estadual, não é? Mas estavam lá os animistas, né? A gente via, assim, eu já vi várias matérias e coisa real mesmo, de governantes comendo na mão dos animistas, literalmente, não é? A Igreja Católica também sempre teve um papel muito importante no governo, depois ela foi perdendo isso, perdeu muito campo nesse sentido, não é? E é ruim, porque quando a gente não tem assim quando a Igreja de Deus, né, o cristianismo não tem uma influência
naquilo que está acontecendo no governo, normalmente esse governo se perde e acaba acontecendo o que aconteceu aqui no Brasil, que foram os maiores escândalos de corrupção, não é? Os piores recordes possíveis foram batidos. Né? Então deixa eu fazer aqui então uma linha do tempo de novo. A igreja primitiva bombando, cheia do Espírito Santo, ganhando vidas, perseguição comendo solto, os caras estão fugindo e pregando. A igreja de Antioquia suja, os apóstolos nem sabiam. Um belo dia alguém fala, tem uma igreja lá em Antioquia que prega o que vocês pregam aqui. Os caras vão lá, chegam na igreja, está bombada, cheia de Deus, com um bando de novo convertido. Resultado, essa igreja vai, aí, século IV, ela começa a se aproximar do Estado, com Constantino e tal, depois ela vira ali uma igreja oficial, aí ela começa a vender o benefício para o Estado também favorece os sacerdotes, fica todo mundo numa boa, todo mundo vai comer camarão, todo mundo vai ficar numa legal, eu te ajudo, você me ajuda, e o povo que se dane, Espírito Santo não é bem assim. Um tempo de apagão espiritual. Vem a reforma protestante. Já vem a pré-reforma, alguns movimentos anabaptistas e tudo. Vem a reforma protestante. Aí, quando a reforma protestante acontece, o pessoal está o quê? Com medo do Estado. Porque durante séculos houve um apagão cristão, porque a igreja se aliançou com o Estado e se vendeu para o Estado. Faz sentido? Faz sentido. Inclusive, vamos dizer, aquelas pessoas que foi o ponto onde Lutero confrontou, não é? Aquelas pessoas que, na época, ali no século IV, né, no ano 300, ali, o imperador Constantino, aquelas pessoas que eram mais zelosas, eram os oráculos de Deus, o que esse pessoal fez? Eles começaram a ir para os lugares desérticos. Foi quando começou o movimento monástico, esse conceito de santidade associada ao isolamento, não é? Que foi um paradigma totalmente errado. Não é? Então, esse conceito de santidade baseado no isolamento e depois, inclusive, misturando com outros, inclusive com outros sofismas, não é? Exigiu também a pessoa se abster da união conjugal, né? Foi quando entrou o celibato aí na igreja, quer dizer, para você servir a Deus, você tem que se tornar um celibatário e tal. Esse foi o ponto onde Lutero, um dos pontos onde ele apoiou a reforma. Ele bateu de frente, né? Ele baseou a reforma principalmente nesses pontos. Por isso, assim, eu penso, sabe, pastor Josué, que algo que nós precisamos hoje como igreja, né, eu tenho falado muito assim, eu faço uma diferença entre um reavivamento e uma reforma, são coisas bem diferentes. Porque um reavivamento ele pode vir do mesmo jeito que ele vem, ele gera um despertamento, vai embora e depois a sociedade continua do mesmo jeito. Não é? Agora, reforma não. Reforma, você vai mexer em fundamentos da sociedade. É bem diferente. Só que reforma envolve muito esse protagonismo profético. Porque qual que é a essência da reforma? Os caras, como é que eles foram chamados? Protestantes. Os caras eram protestantes. O que um protestante faz? Ele protesta. Então, nós precisamos de reaprender com a igreja dos reformadores a indignar. Nós temos que aprender a indignar, porque saber indignar não é uma coisa simples. Tem gente que se indigna e só faz besteira, não é? Mas aí tem um negócio aí que é muito importante para o que a gente está vivendo hoje, e você hoje é uma referência para a restauração disso no Brasil. Eu quero te falar isso pessoalmente aqui e vou explicar por quê. Porque o Lutero enfrentou os desgovernos. O Calvino acusou os desgovernos. O Zwingli, a mesma coisa.
Os caras estavam antenados ao sistema. Isso. Os avivalistas do século XVIII denunciaram o tráfico negreiro. São nossas referências, o Finney, o Wesley. Eles brigaram contra essas coisas. Mas nós... Eles estavam sintonizados com as pautas mais importantes da sociedade. Sim. Eles não estavam no compartimento da religião. Entende? Perfeito, eles estavam conectados com as pautas mais importantes da sociedade. Esse é o ponto. Mas hoje, quando eu falo de política, quando você fala de política, não de política partidária, que eu nunca te vi falando de política partidária. E eu também eu não sou filiado a partido, eu não faço política partidária. Eu faço política cidadã, que é o segundo degrau. E eu faço um terceiro degrau, que é o caráter profético. Isso. Eu consigo distinguir as três coisas. Política partidária. Eu, como pastor de igreja local, eu acho que eu não devo. Eu não devo estar filiado ao partido A ou B. Eu, pastor da igreja local. Respeito quem é. Eu, pastor da igreja local, na minha igreja eu posso ter um cara que é do partido A, outro do partido B, então eu não tenho política partidária. Agora, a política cidadã... O problema de você ser partidário, quando você entra para um partido, você está negociando a sua plataforma profética. Porque, veja bem, a nossa plataforma profética é a voz de Deus. Entendeu? Nós temos que estar conectado com a voz de Deus. Não é? Então, assim, você não pode estar comprometido com nada e com ninguém, senão com a voz de Deus. Se você perdeu esse esteio aí, rapaz, aí, já era. Aí é complicado. Aí é complicado. Mas quando a gente fala hoje de política cidadã, quando a gente fala, olha, por exemplo, agora o Supremo Tribunal Federal impediu que se fizesse uma investigação sobre um senador tucano. Ora, que isso? Tem dois tipos de ser humano no Brasil? Os que podem ser investigados e os que não podem? Que história é essa? O cara cometeu um crime, ele não estava com mandato, houve uma premissa que estabeleceu uma necessidade de investigação e você agora quer blindar o cara de um crime que ele cometeu sem ter foro privilegiado, porque na época não tinha nenhum mandato. E o STF vai lá, através do seu presidente, e blinda. Então, quando a gente fala contra isso, nós estamos falando o quê? Nós estamos falando contra a impunidade. Nós estamos falando contra o cara que leva o dinheiro da merenda da criança, e a criança vai passar fome, está levando o dinheiro do remédio daquela velhinha que fica na rua com a ferida desse tamanho na perna e passa aquela gás em volta que fica colada na perna. Todo mundo já viu essa cena horrível. Todo mundo já viu. Essa senhora não vai ter tratamento para ela, não vai ter antibiótico para ela, não vai ter a gase, não vai ter o remédio. Então, a gente não consegue dimensionar, o prejuízo que a corrupção traz. É por isso assim que o dinheiro público é um dinheiro sagrado, né? Até quando a gente trabalha com esse conceito de sagrado e secular, que é uma coisa recente, dos anos 1800 para cá, né? Porque, veja bem, a essência do sacerdócio é essa, é que a nossa vocação, o exercício da nossa vocação para a glória de Deus é sagrada. O sacerdote, não é, originalmente falando, ele funcionava, não é? Ele funcionava como pastor, ele funcionava como político, como cozinheiro, como um investigador de polícia. Ou seja, toda profissão tem um caráter sacerdotal, um caráter sagrado, não é? Perfeito. E a igreja perdeu essa essência, não é? A igreja perdeu isso. Então, tem um ranço quando da você reforma, separação entre igreja e Estado, separação entre igreja e Estado, como se separação entre igreja e Estado fosse não interferir nos rumos do Estado como cidadão. A gente, quando separa a igreja e Estado, a gente está dizendo, não quero teu dinheiro para mandar aqui. Sim. O que não pode acontecer é uma invasão de competências, que é o que mais ocorre hoje. Isso foi o que Abraham Kuyper, inclusive, muito sabiamente, o reformador da Holanda, ele estabeleceu isso de uma maneira muito, muito sábia, mas muita gente faz confusão. Imagina, por exemplo, se uma igreja começa a interferir
no exercício da paternidade, na família, como é que um pai, uma mãe vai criar ou deixar de criar o seu filho? Bom, então a igreja deixou de ser igreja e passou uma seita. Ela está Sim. invadindo a competência de uma outra esfera da sociedade, que é a família. Da mesma forma, quando um governo começa a interferir na família, por exemplo, não é dizer o que o pai, o que a mãe tem que fazer, não pode fazer, você tem uma ditadura, que é o que a gente vê no marxismo. Não é? O Estado substituindo os pais, né? Que é uma coisa absurda, ridícula. Da mesma forma também, assim, a igreja, ela não, o que ela não pode fazer é querer invadir a competência do governo de maneira preconceituosa, não é? Por isso que se fala aí, o Estado é laico, né? Essa laicidade do Estado. Mas laicidade não é ausência da influência divina, muito pelo contrário, não é? Então, assim, a gente precisa de resgatar realmente esses conceitos, né? O que a gente vê no Brasil, até foi interessante o que você falou, porque veio assim, quando a igreja primitiva se perdeu, aliás, ali do ano 500 até o ano 1500, que eles chamam aí os 1000 anos de trevas, não é? A idade das trevas, que a igreja foi paulatinamente sendo roubada dos seus valores a tal ponto, né? Você vê, na época de Lutero, como é que as pessoas eram salvas? Pagando indulgência, né? Até o conceito da salvação pela fé, cara, tinha exaurido, os caras não tinham essa verdade. Por Verdade. isso que reforma é isso, é você redescobrir verdades perdidas, verdades que foram esquecidas. Aí entra o profetismo, porque a fé, né, vem pela palavra. Então, eu acho que a gente vive hoje algo mais ou menos assim aqui no Brasil, né? A gente tem vindo aí de décadas, né, várias décadas, onde assim o cristianismo não exerceu um protagonismo que deveria exercer, não é? Então a Essa gente é. tem um momento muito oportuno agora. Pode Pois é. falar. Eu acho que porque a reforma tinha esse ranço de aproximação igreja-estado, as igrejas tradicionais, como os batistas, presbiterianos, vieram com um medo de interferir no caráter, na vida cidadã, na política e na cultura, que a gente falou, não, a gente é igreja. A igreja não se mete com esses outros assuntos. E o que a gente fez com isso? A gente pegou as universidades que estavam apregoando uma cultura anticristã e a gente deixou eles lá, quietinho. O que a gente fez? A gente chegou para a cultura em que os caras estavam cantando música para promover droga, para promover imoralidade, para promover, e a gente ficou quietinho. A gente Sim. começou a ver os partidos políticos trabalhar de forma fisiologista. A gente viu uma Constituição de 88 dar um foro privilegiado para todo mundo. Nós somos o único país do mundo que tem foro privilegiado para milhares de pessoas. Pessoas que são. O foro não era foro privilegiado para crime. A ideia era possibilidade de profetizar, ou seja, de É, protestar. Era o parlamentar falar o que ele quiser, criticar, acusar. Olha, eu acho que esse governador está roubando e não ser preso por isso. Essa era a isso. ideia, mas não. Virou blindagem para safadeza. E aí a gente fez o quê? Ficou calado. Resultado, ideologia de gênero veio e a gente ficou calado. Legalização de droga aumentando a força, aborto. Aí, pior de tudo, o judiciário aparelhado, começando a mostrar suas mangas e invadiu o executivo, invadiu o legislativo, e a gente calado. Resultado, 2018, houve um despertar. Houve um despertar que a gente falou assim, cara, se a gente não fizer nada agora, eles vão fechar a igreja. E prova disso é que em alguns estados a igreja não está aberta até hoje por pura perseguição. Alguns municípios É e estados verdade. do Brasil, pura perseguição, porque o mercado está funcionando, o ônibus está funcionando, o banco está funcionando, não sei o que lá está funcionando, e a igreja não pode voltar ao culto. Nós já estamos tendo uma perseguição religiosa velada. Ah, é o coronavírus. Não é o coronavírus, é a ideologia.
O coronavírus está a serviço da ideologia. E aí eu vejo uma pessoa como Cote, corajoso, que posta diariamente, eu te sigo, vejo tudo, diariamente, palavras de conscientização cidadã. Sei que você apanha por isso. Sei que te batem por isso. Mas eu pergunto, Cote não é um profeta do século XXI, quando usa a voz profética que não é mais na praça, naquela época... A partir do momento, né, pastor Josué, que acabou a desinformação, essa radiografia que você está dando aí, honestamente, cara, assim, eu não tinha muito, né? Quando a gente fala esse teatro das tesouras, né, da esquerda, PSDB e PT, cara, eu nem fazia ideia dessas coisas, não é? Eu lembro, na época lá da eleição do Lula, eu tinha uma dúvida sincera, eu ficava pensando assim, será que esse cara é um idealista ou ele é um oportunista? Eu tinha dúvida se ele era idealista ou oportunista. Hoje essas respostas estão claramente respondidas. Claro. Mas tinha toda uma máquina da desinformação. E a partir do momento que, por isso assim, que uma chave muito importante virou hoje para essa geração, né? E a gente precisa de se posicionar em relação a isso. A partir do momento que a gente começa a entender o que está acontecendo, aí vem, eu entendi assim, e eu acredito, viu, pastor José, numa reforma aqui no Brasil. Né? Nós temos uma igreja, nós temos líderes, nós temos quórum suficiente para protagonizar uma reforma aqui no Brasil. Eu não estou dizendo que a terra vai virar o céu, não estou dizendo isso. Mas eu creio que mudanças profundas vão acontecer nas nossas instituições e na nossa sociedade. Não é? E nós vamos deixar aí um novo céu e uma nova terra para os nossos filhos e descendentes. Então, eu acredito muito nisso. Agora, nós temos que ensinar a igreja a indignar e protestar. Nós precisamos de resgatar as nossas origens, não é? As nossas origens protestantes, que concilia coragem e caráter, né? Você tem que ter coragem, mas você tem que ter caráter, não é? Tem que ter resiliência, tem que estar pronto, como você falou, e apanhar, né? As minhas redes sociais, não estou ali para brigar com ninguém, né? Eu estou ali para tentar despertar os incautos, porque como eu, rapaz, hoje tem uma massa de pessoas bem intencionadas, cidadãos verdade, de bem, verdade. Que elas assim, puxa vida, nós tivemos aí no limbo, né? A gente nunca, vamos dizer, a gente não tinha subsídios para votar, às vezes não tinha nem opção em quem votar. Então, com essa democratização da comunicação, né, eu acredito tentando tirar da gente, exatamente. Exatamente. Inclusive, você vê, eu estava vendo lá, tem uma denúncia do Brasil Paralelo, que foi censurado pelo Hotmart, né? Eu também, cara, fui censurado pelo Hotmart. Fui colocar um curso meu lá no Hotmart, ele falou, não, esse curso aqui tem palavras que a gente não aceita. Mas a hora que você vai ver, não é o que você fala, é... Sim, eu sim. fui censurado também. Não... né? Não é o que você fala, é quem você é. Porque se fosse uma outra pessoa falando as coisas que eu estaria falando, não teria problema. Entendeu? Mas quando eles falam, pô, esse cara aqui é pastor, é conservador, né? Ele não pode ter voz. O seu entende? Sobre o quê? Que eles te proibiram? A IFOL, né? É um curso onde a gente trabalha. Só essa palavra libertação para eles já é ofensiva. Né? Quando a gente fala sobre família, sobre restauração do princípio familiar. Eu falava sobre depressão, sobre angústia, tudo. Eles falaram que não pode tentar vender cura, porque eu usava a Bíblia como meus argumentos no curso. Me cortaram. Sim. Não, a Bíblia é politicamente errada. No progressismo, a maior heresia é o nome de Deus. Entende? Então, assim, essa censura, ela já está aí, cara. Olha, essa guerra cultural é inevitável, ela já bateu as portas aí com toda a força, né? Então, a gente precisa realmente preparar a nossa geração,
né? E Porque a democracia... olha o nível que chegou a nossa... Você usou um termo aqui hoje, você falou assim, o nosso progressismo é delinquente. Olha Sim. o nível que chegou. Teve um debate ontem que teve dislike aberto, foi uma humilhação, foi vergonhoso. Uma live ontem, de conversa, do ministro Barroso do Supremo Tribunal Federal com Felipe Neto. Pelo amor de Deus! Quando que a gente imaginar de um juiz do Supremo Tribunal Federal ir para diálogo, para conversa com um ser com a pauta de Felipe Neto? É assustador. É Se assustador. nivelar com a mentalidade desse adolescente aí, que é um adulto infantilizado, né? É um adulto infantilizado, é um cara que não cresceu. Hoje, aliás, hoje, né, essa síndrome aí dos bebês emocionais de 90 quilos, os crescidos que não cresceram, uma geração sem referencial de família, de pai, de mãe, sem limites, não é? Que nunca foi contrariada. Esse é o maior desafio, um dos maiores desafios que a gente encontra hoje no aconselhamento é exatamente isso. Agora, um ministro do Supremo Tribunal se nivelar ideologicamente, né, com esse tipo de mentalidade. Mas, olha, é onde nós estamos chegando, rapaz. Esse é o ponto. Então, nós temos que acordar mesmo. Num regime ditatorial, as mudanças são do dia para a noite. O ditador senta na cadeira e baixa o pacote. Mas na democracia as mudanças são mais lentas, né? Mas para isso nós temos que ensinar essa geração a votar, né? Inclusive, assim, a gente precisa de multiplicar escolas de formação política, de inteligência política e social, nada mais espiritual do que isso, não é? Então nós temos que rediscipular essa geração, porque quando você fala hoje de política e espiritualidade, a religiosidade grita. De repente, mas como que você tira o PR da frente do seu nome? Você não é um pastor porque você está falando de política. Cara, é a voz da religiosidade. É a religiosidade mais. Porque o cara, eu tenho compaixão assim dessas pessoas, porque tudo que está na luz que ele tem, eu não tiro a razão dele por um lado, porque tudo que ele aprendeu a vida inteira é exatamente isso, é um comportamento religioso que Deus tem que estar só nesse compartimento do culto, lá, sei lá, 2 horas por semana, durante 2 ou 3 dias na semana. Então, e algumas pessoas, por exemplo, o que aconteceu com muita gente, muitos cristãos que entraram na política? Às vezes era o cara que tinha uma iniciativa, mas ele não tinha infraestrutura para isso, né? Ele não tinha apoio da igreja, ele não foi treinado para isso. Então, esse cara, coitado, a hora que ele entrava na política, ele era fritado. Ele era fritado. Quantos testemunhos nós não tivemos assim, né, de cristãos, e continua tendo, né, porque, infelizmente, as pessoas estão sujeitas também à corrupção. Mas hoje nós podemos fazer essa guerra com muito mais embasamento, inteligência, coragem, não é, e realmente virar esse jogo. A gente, quando entrava na política, vamos ser honestos, as igrejas que entravam na política, elas entravam para ter um representante daquela igreja lá. Também, aí já morreu na casca. Já morreu no processo. Por quê? Eu quero ter um representante lá, porque quando eu for solicitar alguma coisa, quando eu for solicitar uma rádio, eu quero ter um deputado que vê isso para mim. Então ela começa a agir em função de um objetivo próprio. Já entra se vendendo. É o princípio do Balaão. Já entrou se vendendo. Para esse cara virar um corrupto, é um pulo, porque ele foi lá pela competência de articulação e não pela dependência de Deus. Esse cara que foi indicado, esse cara é o cara que negocia as coisas para a gente. Vou botar ele na política, para defender a igreja lá e buscar as coisas para a gente. Mas a gente não está tendo um sistema de formação de consciência cidadã profética. Ou seja, o profeta entrava no palácio, botava a mão na cara do rei e falava,
você pegou a única ovelha que o cara tinha e você tinha várias em casa. É mesmo? Eu que fiz isso? Isso. O tal do Davi teve que ouvir isso do Natan. O profeta entrava no palácio e falava a verdade. E saía, não precisava do rei. Esse caráter, acho que nós estamos resgatando. Só que é uma quebra de Sim, paradigma. Porque eles estavam fazendo apenas política partidária e não política cidadã e muito menos caráter profético. Faz sentido? exatamente. Faz sentido. E nós estamos voltando a esse tempo aí de Elias, cara. Eu gosto muito de Elias, cara, porque Elias, ele se tornou o ícone do mover profético na Bíblia, né? Ele tinha várias escolas de profetas na nação, em Betel, Jericó, no Jordão, vários lugares, né? Veja bem, na fase crítica lá da nação, quando a liberdade religiosa acabou por causa do governo de Acabe e Jezabel, né? Inclusive, assim, esse governo fez uma chacina dos profetas, mas vamos dizer, havia um esteio profético tão forte que mesmo Acabe e Jezabel tendo nas contas de Elias, né, porque Elias fala, Senhor, só sobrou eu. Mas Deus falou, não, Elias, não é só você, tem 7.000 que não dobraram seus joelhos a Baal, não é? E hoje, olha, eu diria que no Brasil, rapaz, nós temos milhares e milhares de pessoas que estão conectadas com a voz de Deus. Então, a gente está chegando nesse momento que nós temos que treinar, né, essa geração, né, despertar essa geração realmente para um cristianismo relevante que entra nas pautas da sociedade, né, com consistência, com caráter, com coragem. E nós já temos as pessoas para ocupar esses espaços. Né? Verdade. Então, é isso que a nossa liderança hoje precisa de entender. Eu conheço assim, dezenas de líderes assim que têm essa consciência que eu e você estamos falando aqui e que nos bastidores já estão fazendo esse trabalho. Né? Eu conheço profetas que os caras têm acesso, os caras estão tendo acesso contínuo. Não é a família do presidente, por exemplo, a família de governadores, de políticos, e isso está mudando os rumos da nação. Então, antigamente, os políticos de Brasília, muitos deles comiam na mão de João de Deus. Exatamente. Esse aí que está preso, que tem crime nas costas de morte, de estupro, de contrabando de pedras preciosas, de violência, esse aí. Lembra lá aquele lá de Codó, como é que é o nome dele, rapaz? Lá de Codó, no Maranhão. Era impressionante como os governantes iam consultar aquele bruxo lá de Codó. Brincadeira. Não é? Então, assim, tem uma mudança de paradigma. A gente lembra lá, quem ainda é mais velhinho um pouquinho, a época do Collor, inclusive saiu uma matéria dizendo a guerra é nos ares. Rapaz, então, assim, nós temos que assumir o nosso protagonismo profético. Já houve uma mudança aí no esteio religioso e espiritual da nação. Puxa vida, eu estou muito animado realmente com o que está acontecendo aqui no Brasil, né? E eu penso que a igreja já está encontrando o seu lugar. É natural ainda, tem assim essa dificuldade, essa resistência, porque muita gente assim ainda pensando religiosamente, né? Ou até traumatizada, né? Que a pessoa fica agarrada em experiências que não deram certas e não sabe se reinventar da maneira bíblica, da maneira correta, né? Mas eu acredito que Deus está levantando aqui no Brasil, rapaz, uma igreja que, olha, nós vamos refundar os alicerces da nossa sociedade. Amém. Eu acredito nisso. Eu acho que virou uma chave no mundo espiritual em 2018, porque alguns líderes entenderam, nós estamos entregando a nação na mão do diabo. Ou a gente se movimenta. Líderes de influência. Quando os líderes de influência começaram a falar, pessoas que se espelhavam neles começaram a falar. E isso gerou uma repercussão. E hoje, ninguém tem a dúvida.
Se o caráter profético não tomar a igreja, para que a gente faça uma virada por princípios judaico-cristãos na nossa nação, eles vão vir para cima da gente com tudo. Sim. Porque lá na China, as igrejas estão sendo fechadas, os chineses cristãos não estão recebendo os benefícios do governo e por isso estão morrendo de fome, igrejas estão sendo queimadas, coisas horríveis estão acontecendo em pleno século XXI. Por quê? Porque o governo chinês se deu conta que o cristianismo estava nos bastidores, nas igrejas underground, crescendo. E eles não querem melhora nos valores, nos princípios. Eles querem aquilo lá, que faz uma liderança do partido chinês ser dona de tudo, ser rica pra caramba, os caras estão com dinheiro demais, as famílias desses caras, você vai para a Europa, você vê chinês gastando dinheiro, entra no Louis Vuitton, compra assim, esse, como se estivesse comprando pipoca. E essa turma, e a maioria da população, que é de bilhão de gente, está lá passando fome. É interessante, pastor Josué, muita gente não faz ideia do que é um regime totalitário, anticristão. Não é? Assim, a primeira vez que eu tive na Rússia, eu fiquei muito chocado, porque depois de 70 anos de perseguição ao cristianismo, né? Inclusive muitos líderes foram presos, na época o contingente de evangélicos era menos de 0,5% de evangélicos na nação, menos de 0,5%, não é? E me chocou assim, a fragilidade da igreja, apesar da igreja ter grandes heróis da fé, pessoas, eu conheci pastores lá na Rússia, apertei a mão desses homens que ficaram 15 anos numa cadeia comunista, 20 anos numa cadeia comunista, entendeu? Mas quando a gente ensinar para a igreja, na época lá, o quê? Isso foi no torno do ano 2000, uma igreja grande na época tinha 30 membros, 40 membros, você dava uma palavra qualquer, rapaz, eles ficavam impressionados, nossa, que palavra, eles ficavam impactados. E eu fiquei vendo assim, cara, um povo que ficou sem a Bíblia por tanto tempo, como a igreja, por um lado, assim, até em termos de mentalidade, se tornou fraquinha, sujeita a muitas heresias. É impressionante. Tinha igreja lá que fazia, às vezes, sacrifício de animais. Entendeu? Porque os caras. Meu Deus, que isso? Os caras não tinham a Bíblia. Entendeu? Então, assim, cara, nós não queremos isso para o Brasil. Nós não queremos isso para país nenhum. Entendeu? E se a gente não posicionar, porque isso é ocupação de espaço, cara. Não é? Quando a gente vê a história de Israel, quando o povo de Israel se voltava para Deus, não é? Os inimigos eram abatidos. Quando a igreja se apostatava, os inimigos se levantavam. Né? Então, eu penso que nós estamos num momento aqui muito chave de assumir o nosso espaço em todos os segmentos da sociedade. Isso já está acontecendo naturalmente. Né? Eu lembro na época lá do governo Lula, uma vez eu fui lá no Palácio do Planalto, cheio de crente lá dentro, na época do governo Lula. Também no Temer, teve uma vez que eu fui lá, né? Cheio de crente lá dentro. Não é? E hoje não é diferente. Então, os cristãos, eles estão no mundo dos esportes, no mundo da política, no mundo do entretenimento, das artes. É impressionante como essa atual geração, olha, eu quero parabenizar a igreja brasileira. Honestamente, eu tenho muita fé na igreja brasileira, rapaz. Amém. Rapaz, Deus está fazendo um negócio aqui no Brasil muito impressionante, né? Lógico, não é? A igreja é enorme, é um sleeping giant, né? É um gigante adormecido aí que está acordando mesmo e que tem, vamos dizer, já tem uma essência aí da igreja que já tem feito um trabalho excelente e eu acredito, olha, nós temos aí uma janela de favor pela frente e vamos virar essa chave aí nos fundamentos do nosso povo. Bem, meu amigo, chegamos aí a mais de uma hora de live. Te ouvir é bom demais, muito aprendizado. Gente, quem não segue Pastor Cote, siga aí Pastor Cote, porque é uma fera, vale a pena. Ele publica muita coisa esclarecedora sobre o rumo do país diariamente.
É um profeta que está usando a melhor comunicação do momento. Não é o discurso dele numa praça que atingiria apenas poucas pessoas. Ele usa a rede social atingindo milhares e milhares de pessoas. E se você não me segue também, porque eu também quero compartilhar com você esses ideais que nos unem. Nós estamos vivendo um momento de virada. Ou a gente vira por completo, ou a gente quebra no meio e vai dar muito problema. A perseguição sobre a igreja já começou, ela não vai começar. A questão é que ainda existem poderes que não estão nas mãos daqueles que querem fazer com que a perseguição seja total. Mas se esses poderes voltarem para as mãos deles, nós teremos problemas sérios. E nós precisamos agir com coragem e com fé, né? Essa agenda da guerra cultural, rapaz, é brutal, né? A gente vê aí hoje, rapaz, esse pessoal apelando, até esse movimento de erotização infantil, né? Onde os caras estão chegando, rapaz. Meu Deus. Como é que você defende um pedófilo? Cara, só um pedófilo vai defender outro. Então, assim, cara, o negócio aqui não é brincadeira, não. Nós temos que realmente acordar. Mas muito bom esse papo, viu, pastor José? Eu creio que você também tem sido essa pessoa escolhida a dedo para esse tempo, rapaz. E a sua influência nessa geração não é à toa, né? Que, inclusive, a primeira-dama está aí na sua igreja, né? Esse acesso que você também tem ao nosso presidente, né? Puxa vida, isso rapaz, é só Deus mesmo, Só Deus. não é verdade? E eu te agradeço mesmo também pela sua coragem aí, pelo seu protagonismo. E estamos juntos, cara. Estamos juntos aí nessa guerra. A guerra é longa, essas mudanças, como nós falamos na democracia, né? Mas, cara, a batalha já está vencida. Eu diria assim, nós só não podemos retroceder. Se a gente continuar avançando como a gente tem feito como igreja, cara, nós vamos ter um outro Brasil, né? E vamos, inclusive, cumprir o nosso papel missionário aí no planeta, né? Eu acredito nisso. Eu creio nisso. Meu amigo, que Deus te abençoe muito, que Deus te fortaleça, você é uma inspiração. Tamo juntos. Um abraço, bom final de semana. Gente, para você também. Abraço em todos aí que nos assistiram. Obrigado a todos que assistiram a gente, tá? 12h30 eu volto com a minha sabedoria do dia, 5 minutinhos de reflexão. Beijo a todos. Forte abraço. Beijão. Fica com Deus. Beijão.